um dos maiores nomes da música romântica brasileira, Fábio Júnior surpreende ao falar com franqueza, aos 71 anos, sobre a vida, a fama e as escolhas que marcaram sua trajetória. Em um depoimento raro, ele abre o coração e revela reflexões profundas sobre amor, família, envelhecimento e os bastidores de uma carreira que atravessa gerações e ainda emociona o país inteiro com sua verdade sem filtros hoje. Mas o que Fábio Júnior realmente quis dizer ao abrir o coração nesta fase da vida? E por que suas palavras estão chamando tanta atenção entre fãs e críticos? No final, você vai entender o lado mais humano do cantor, suas reflexões sobre o tempo e as escolhas que marcaram sua jornada artística e pessoal. Inscreva-se e dê um curtir nesse vídeo para que o YouTube o compartilhe com mais pessoas. Dê um super thanks se puder ou comente o que mais te surpreendeu. Fábio Júnior consolidou-se como uma das figuras mais importantes da música romântica brasileira, construindo uma trajetória que atravessa décadas e diferentes fases da cultura popular no país. Sua carreira começou a ganhar forma ainda nos anos 70, quando ele se lançou inicialmente como ator em produções de televisão e cinema, ao mesmo tempo em que desenvolvia sua identidade como cantor. Esse início duplo ajudou a criar uma imagem versátil, que chamava a atenção tanto do público jovem quanto dos meios de comunicação, permitindo que ele transitasse entre a atuação e a música com naturalidade e crescente reconhecimento. Com o passar do tempo, sua voz marcante e o estilo voltado para canções românticas fizeram com que ele se firmasse definitivamente como cantor, especialmente nos anos 80, quando alcançou grande popularidade nacional com músicas que se tornaram clássicos e continuam sendo lembradas até hoje em rádios e apresentações ao vivo. Durante essa ascensão, Fábio Júnior passou a viver intensamente os dois lados da fama, o sucesso artístico e a exposição pública constante, algo que ele sempre reconheceu em entrevistas como um desafio que veio junto com o reconhecimento. Ele já relatou que a vida de artista exige uma adaptação emocional contínua, principalmente quando a carreira atinge um nível em que cada detalhe da vida pessoal passa a ser observado pelo público e pela mídia. Esse processo de exposição, segundo ele mesmo afirmou em diferentes momentos, trouxe tanto oportunidades quanto dificuldades, já que o carinho dos fãs vinha acompanhado de julgamentos e curiosidades sobre sua vida privada, especialmente seus relacionamentos e decisões pessoais. Ao longo dos anos, Fábio Júnior também comentou que aprendeu a lidar melhor com essa pressão, desenvolvendo uma postura mais equilibrada diante das críticas e da exposição constante, algo que não foi imediato e exigiu maturidade emocional. Ele reconhece que no início da carreira era mais sensível às opiniões externas e que isso o afetava de maneira mais intensa, mas que com o tempo passou a compreender que a vida pública faz parte do pacote de ser um artista de grande projeção. Essa adaptação envolveu também uma mudança de perspectiva sobre privacidade, já que ele passou a valorizar mais momentos longe dos holofotes e a preservar aspectos da sua vida pessoal de forma mais reservada, mesmo sendo uma figura amplamente conhecida. Outro ponto frequentemente destacado por ele é a diferença entre a imagem pública e a realidade pessoal, algo que ele considera natural em carreiras de longa duração, onde o artista é constantemente reinterpretado pelo público ao longo das gerações. Fábio Júnior também já mencionou que a longevidade na música exige não apenas talento, mas também resistência emocional para lidar com ciclos de alta visibilidade e períodos de menor atenção midiática, o que faz parte da dinâmica da indústria do entretenimento. Mesmo com todos esses desafios, ele manteve uma trajetória consistente, continuando a se apresentar, gravar e se conectar com diferentes públicos ao longo do tempo, o que reforça sua relevância dentro da música romântica brasileira. A experiência acumulada ao longo das décadas o levou a adotar uma postura mais tranquila diante da fama, valorizando mais a estabilidade emocional e o contato genuíno com o público do que a exposição excessiva.
A vida amorosa de Fábio Júnior sempre esteve entre os aspectos mais comentados da sua trajetória pública, não apenas pela quantidade de relacionamentos, mas também pela forma como cada fase refletia momentos diferentes da sua vida pessoal e profissional. Ao longo das décadas, ele viveu relações intensas com figuras conhecidas do meio artístico e também fora dele, o que naturalmente atraiu a atenção da mídia e do público. Entre os relacionamentos mais lembrados está o casamento com Cristina Kartalian, com quem teve uma das experiências familiares mais importantes da sua vida, incluindo o nascimento de um de seus filhos. Outro vínculo bastante citado é o casamento com a atriz Glória Pires, uma união que marcou fortemente a imprensa brasileira na época, justamente por envolver duas personalidades de grande visibilidade. Esses relacionamentos, embora muito expostos, representaram fases distintas de amadurecimento pessoal para o cantor, que ao longo do tempo passou a falar de maneira mais reflexiva sobre o impacto da vida amorosa em sua trajetória. Em diferentes entrevistas, Fábio Júnior já demonstrou que enxerga suas experiências afetivas como parte essencial do seu crescimento humano, reconhecendo que cada relação trouxe aprendizados importantes, tanto sobre si mesmo quanto sobre a forma de lidar com o outro. Ele nunca escondeu que, em determinados momentos, tomou decisões impulsivas ou não conseguiu equilibrar adequadamente as exigências da carreira com as necessidades da vida pessoal, algo que ele atribui em parte à intensidade do sucesso e à rotina exigente de apresentações, gravações e compromissos profissionais. Esse desequilíbrio, segundo suas próprias reflexões, acabou influenciando a forma como ele conduziu alguns relacionamentos, especialmente em fases mais jovens, quando a maturidade emocional ainda estava em construção. Com o passar dos anos, Fábio Júnior passou a adotar uma visão mais serena sobre o passado, reconhecendo que os erros fizeram parte do processo de amadurecimento e que não se trata de um caminho linear, mas de uma evolução constante. Ele já afirmou que a vida afetiva de uma pessoa pública é frequentemente observada sob uma lente ampliada, o que pode intensificar julgamentos e interpretações externas, muitas vezes sem considerar o contexto real das situações vividas. Apesar disso, ele sempre procurou manter uma postura respeitosa em relação às suas ex-parceiras, evitando exposições desnecessárias e valorizando a privacidade de cada uma delas. Ao refletir sobre sua trajetória amorosa, ele costuma destacar que o mais importante não é a quantidade de relações, mas sim o que cada experiência ensina ao longo do tempo, especialmente no que diz respeito ao autoconhecimento e à forma de lidar com emoções. Essa visão mais madura foi sendo construída gradualmente, acompanhando o próprio envelhecimento e as mudanças naturais de prioridades que acontecem com o passar dos anos. Fábio Júnior demonstra compreender melhor os próprios limites e a importância de equilibrar vida pessoal e carreira, algo que ele reconhece não ter sido simples em fases anteriores da sua vida. Fábio Júnior construiu ao longo da vida uma relação familiar ampla e bastante significativa, sendo pai de vários filhos, entre eles o cantor e ator Fiuk, que também seguiu carreira artística e alcançou visibilidade própria no cenário musical e televisivo brasileiro. Em diferentes momentos de sua trajetória, Fábio Júnior sempre deixou claro que a família ocupa um lugar central em sua vida, mesmo diante das exigências intensas da carreira artística que ele manteve por décadas. Ele costuma destacar que ser pai foi uma das experiências mais transformadoras da sua existência, trazendo responsabilidades, emoções profundas e uma constante reflexão sobre escolhas pessoais e profissionais. Ao longo dos anos, o cantor já falou publicamente sobre o orgulho que sente de seus filhos, ressaltando as conquistas individuais de cada um e a forma como eles desenvolveram caminhos próprios, independentemente da fama do pai. Essa visão demonstra uma preocupação em valorizar a identidade de cada filho, reconhecendo que cada um trilha sua própria jornada e constrói sua história com autonomia. No caso de Fiuk, essa relação ganhou ainda mais destaque na mídia
especialmente quando ele participou de projetos musicais e televisivos de grande audiência, o que naturalmente aproximou ainda mais a comparação entre as carreiras, embora ambos tenham trajetórias distintas. Apesar do orgulho, Fábio Júnior também já reconheceu em entrevistas que nem sempre foi simples estar presente em todos os momentos importantes da vida dos filhos, principalmente em fases mais intensas da carreira, quando a agenda de shows, gravações e compromissos profissionais exigia viagens constantes e uma rotina pouco previsível. Ele já refletiu que essa ausência física, em determinados períodos, gerou desafios naturais na convivência familiar, algo que faz parte da realidade de muitos artistas com carreiras longas e exigentes. Com o passar do tempo, ele passou a enxergar essa questão com mais maturidade, compreendendo melhor o impacto da distância e buscando formas de fortalecer os vínculos afetivos, mesmo com a rotina atribulada. Essa evolução na forma de lidar com a paternidade foi acontecendo de maneira gradual, acompanhando também o seu próprio amadurecimento pessoal e emocional ao longo dos anos. Fábio Júnior já mencionou que a experiência de ser pai não é algo estático, mas um processo contínuo de aprendizado, onde erros, acertos e reconciliações fazem parte do desenvolvimento das relações familiares. Ele também costuma valorizar os momentos de reencontro e convivência, afirmando que esses períodos são essenciais para reforçar laços e construir memórias significativas com os filhos. Além disso, ele demonstra uma postura de respeito em relação às escolhas de cada um deles, evitando interferências excessivas e preferindo oferecer apoio emocional e incentivo em vez de imposições. Essa abordagem reflete uma visão mais equilibrada da paternidade, baseada em compreensão e diálogo, algo que ele afirma ter desenvolvido com o tempo e com a experiência de vida. Ao chegar à faixa dos 70 anos, Fábio Júnior passou a refletir com mais frequência sobre o envelhecimento e sobre a forma como o tempo influencia não apenas o corpo, mas também a mente e a maneira de enxergar a vida. Em entrevistas e conversas públicas, ele já comentou que não se identifica completamente com a idade cronológica que possui, afirmando que se sente mais jovem do que os números indicam, principalmente pelo estilo de vida ativo que mantém e pela energia que continua demonstrando em seus trabalhos musicais e apresentações ao vivo. Essa percepção não está ligada apenas à aparência física, mas também à forma como ele encara o cotidiano, mantendo interesses artísticos, contato com o público e uma rotina que envolve movimento constante, o que contribui para essa sensação de vitalidade prolongada. Ao mesmo tempo, Fábio Júnior tem demonstrado uma visão mais consciente e madura sobre o processo de envelhecer, reconhecendo que essa fase da vida traz mudanças naturais que exigem adaptação e autoconhecimento. Ele já afirmou que passou a dar mais atenção aos cuidados pessoais, incluindo hábitos de saúde, descanso e equilíbrio emocional, entendendo que a manutenção do bem-estar depende de escolhas diárias e de uma postura mais cuidadosa consigo mesmo. Essa mudança de perspectiva não surgiu de forma repentina, mas como resultado de um processo gradual de amadurecimento, no qual ele passou a valorizar mais a qualidade de vida do que a pressa ou a intensidade excessiva que marcou outras fases da sua carreira. Outro ponto frequentemente destacado por ele é que o envelhecimento trouxe uma sensação maior de calma interior, permitindo que ele lide com situações da vida com mais serenidade e menos impulsividade. Essa tranquilidade se reflete na forma como ele observa o mundo ao seu redor, com menos necessidade de aprovação externa e maior foco no que realmente considera importante para seu equilíbrio pessoal. Ele também já mencionou que, com o passar do tempo, passou a dar menos importância a críticas externas, algo que antes poderia afetá-lo de maneira mais intensa, especialmente nos anos de maior exposição midiática. Essa mudança está relacionada ao amadurecimento emocional e à compreensão de que a opinião pública é naturalmente diversa e nem sempre reflete a realidade individual de cada pessoa. Fábio Júnior passou a desenvolver uma postura mais seletiva
em relação ao que absorve do ambiente externo, preservando sua energia para aquilo que considera construtivo e relevante. Além disso, ele vê o envelhecimento como uma oportunidade de reflexão mais profunda sobre sua trajetória, permitindo que ele avalie escolhas passadas com mais compreensão e menos julgamento. Essa visão mais ampla da vida faz com que ele encare essa fase não como um declínio, mas como uma etapa de continuidade, onde a experiência acumulada se transforma em sabedoria prática para lidar com diferentes situações. Em suas falas, ele também demonstra valorização pelo presente, enfatizando a importância de viver o momento atual com consciência e gratidão, sem se prender excessivamente ao passado ou ao futuro. Esse equilíbrio entre memória e presença é algo que ele considera fundamental para manter uma vida emocionalmente saudável. Mesmo com as mudanças naturais que o tempo impõe, Fábio Júnior mantém uma postura ativa e participativa em sua carreira, o que contribui para reforçar sua sensação de vitalidade e conexão com o público. Ao longo de uma carreira extensa e marcada por grande popularidade, Fábio Júnior também viveu momentos de transição importantes dentro da indústria musical, enfrentando fases de menor visibilidade e mudanças profundas no comportamento do público e na forma como a música é consumida. Depois de atingir o auge do sucesso, especialmente entre as décadas de 80 e 90, quando se consolidou como um dos principais intérpretes da música romântica no Brasil, ele passou a conviver com transformações naturais do mercado, incluindo a chegada de novos estilos musicais, a diversificação do gosto do público e o avanço das tecnologias de distribuição musical. Essas mudanças impactaram diretamente artistas que construíram suas carreiras em um modelo de indústria mais tradicional, baseado em discos físicos, rádios e grandes programas de televisão como principais meios de divulgação. Fábio Júnior já reconheceu em entrevistas que o cenário musical se transformou de forma significativa ao longo dos anos, exigindo a adaptação constante dos artistas para se manterem relevantes em um ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo. Ele observa que, enquanto no início da carreira havia uma estrutura mais concentrada de divulgação e uma estética predominante na música popular, atualmente existe uma grande variedade de estilos e plataformas que permitem maior pluralidade, mas também aumentam a rotatividade de artistas em evidência. Mesmo diante dessas mudanças, ele sempre destacou que nunca deixou de fazer música por obrigação ou apenas por manter visibilidade, mas sim por um vínculo genuíno com a arte e com o repertório que construiu ao longo da vida. Essa relação afetiva com a música é um dos pontos mais constantes em sua trajetória, sendo frequentemente mencionada por ele como o principal motivo para continuar se apresentando e gravando novas interpretações. Seu repertório romântico, marcado por canções que falam de amor, relacionamentos e emoções humanas, continua sendo uma referência importante na música brasileira, atravessando gerações e permanecendo presente em shows, rádios e playlists até os dias atuais. Muitas dessas músicas se tornaram clássicos reconhecidos pelo público, reforçando sua posição como um dos intérpretes mais emblemáticos do gênero romântico no país. Mesmo em períodos de menor exposição midiática, Fábio Júnior manteve uma base sólida de fãs e seguiu realizando apresentações ao vivo, o que demonstra a força duradoura do seu trabalho e a conexão emocional que estabeleceu com seu público ao longo das décadas. Ele também já afirmou que entende essas fases de menor destaque como parte natural de uma carreira longa, na qual os ciclos de visibilidade variam de acordo com tendências e transformações culturais. Em vez de interpretar essas mudanças como um afastamento definitivo, ele prefere enxergá-las como momentos de reconfiguração do mercado, nos quais cada artista encontra novas formas de se posicionar e de se conectar com diferentes gerações. Essa postura demonstra uma compreensão madura sobre a dinâmica da indústria musical e reforça sua resiliência artística. Além disso,
Fábio Júnior mantém o compromisso de preservar a essência do seu estilo, mesmo quando o cenário musical se distancia do formato que marcou seu auge, valorizando a autenticidade em vez da adaptação completa a modismos passageiros. Essa coerência ao longo do tempo contribuiu para consolidar sua imagem como um artista consistente, cuja obra permanece relevante independentemente das mudanças do mercado. Hoje, Fábio Júnior apresenta uma visão de vida muito mais centrada em equilíbrio emocional e prioridades bem definidas, algo que reflete toda a sua trajetória acumulada ao longo de décadas no meio artístico. Em entrevistas recentes, ele costuma destacar que valores como paz interior, convivência familiar e autenticidade se tornaram mais importantes do que qualquer forma de exposição ou reconhecimento público. Essa mudança de perspectiva não surgiu de forma repentina, mas como resultado natural de uma vida intensa, marcada por grandes sucessos, desafios pessoais e aprendizados constantes. Ele fala com frequência sobre a importância de viver de maneira mais leve, sem o peso excessivo de expectativas externas, buscando aproveitar o presente com mais consciência e menos ansiedade em relação ao futuro. Essa leveza que ele menciona está diretamente ligada à forma como passou a lidar com a própria rotina, priorizando momentos de tranquilidade, convivência com pessoas próximas e atividades que tragam satisfação pessoal genuína. Em vez de se concentrar em polêmicas ou em revisitar questões do passado com tom de conflito, Fábio Júnior transmite atualmente uma postura mais serena, focada em compreensão e aceitação das diferentes fases da vida. Essa postura também se reflete na maneira como ele se comunica com o público, adotando um discurso mais simples, direto e emocional, sem necessidade de grandes revelações ou posicionamentos controversos. Ele demonstra que sua prioridade hoje não está em alimentar debates ou gerar impacto midiático, mas sim em manter uma relação saudável consigo mesmo e com aqueles que fazem parte do seu círculo mais próximo. Essa maturidade é resultado de um processo contínuo de autoconhecimento, no qual ele passou a valorizar experiências vividas como aprendizado, em vez de fonte de arrependimento ou conflito. Ao longo do tempo, ele também desenvolveu uma compreensão mais profunda sobre o que significa sucesso, deixando de associá-lo apenas à fama ou visibilidade e passando a enxergá-lo como um estado de equilíbrio interno. Essa mudança fez com que ele adotasse uma postura mais seletiva em relação ao que escolhe compartilhar publicamente, preservando sua privacidade e protegendo aquilo que considera essencial para seu bem-estar emocional. Fábio Júnior transmite hoje uma imagem de alguém que aprendeu a lidar com as próprias imperfeições e com a inevitabilidade das mudanças da vida, valorizando mais a experiência acumulada do que a busca por validação externa. Essa forma de pensar reforça sua identidade como um artista maduro, que encontrou na simplicidade e na estabilidade emocional uma nova forma de se relacionar com o mundo e com sua própria história. O tempo revela verdades que antes ninguém tinha coragem de dizer e muda completamente a forma como enxergamos a vida. E se essa história te impactou, espera pelo próximo vídeo onde uma nova revelação vai surpreender ainda mais.